Olá, bom dia, bom domingo a todas e todos que nos acompanham aqui no Portal Desacato. Esse é o programa Palavra Nua e a gente está sofrendo um pouquinho com a voz, porque faz muito frio aqui no interior de Santa Catarina, mas a gente vai se esquentar aqui para aconchegar também nesse programa em mais um domingo da outra informação. Agradecendo sempre a nossa audiência querida que nos acompanha, que curte, que compartilha também toda essa produção. Júlia Sajorato, jornalista, que segue aqui na edição, também na produção do Palavra Nua todos os domingos, e a Cláudia Bongardi, que sempre está por aqui também, contribuindo, editando as imagens, fazendo esse programa ficar mais bonito. Gente, nosso convidado de hoje é o Jaime Bianchi, a gente já vai chamando ele aqui para se apresentar, para a nossa audiência, para fazer o seu cumprimento. Jaime, como está você, apesar de toda essa estrutura, né, de morte que nós estamos vivenciando em nosso país? Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando. São momentos que a gente está passando. Estamos resistindo frente a essa situação e, eu diria, a esse desgoverno também. Verdade. Estamos aí, né, Jaime, com 500 mil mortos, né, nessa pandemia da Covid-19, com essa antipolítica. Aqui no estado de Santa Catarina são mais de 16 mil vidas que foram interrompidas, né, por esse desgoverno. Mas vamos lá, Jaime. Gostaria de começar a nossa conversa aqui com você falando um pouquinho para a gente do teu lugar de vida. Quem é você? De onde você vem? De onde você fala também? Quem é a tua família? Como foi a tua infância? Por favor, reparte com a gente essas palavras. Bom, Cláudia, e a todos, a todas, eu sou natural de Casca, do Rio Grande do Sul, até então um distrito, hoje é município Santo Antônio do Palma, um município que se destaca pela produção agroecológica hoje, né? Uma família de pequenos agricultores que na década de 70, como tantas outras famílias, vai em busca de uma nova terra. E aí fomos morar no município de Quilombo. Uma família grande, mas eu diria normal para a época, 12 filhos, uma família sempre envolvida na vida da comunidade, no assumir as lideranças. Eu sou o sétimo dessa família e hoje eu estou morando em Chapecó. Os desafios da vida, como toda família passa, a gente também passou, né? Então, essa situação, a infância na roça, sempre, né? E a partir dos 12, 14 anos, mais diretamente, né? Até os 14 anos, por aí, depois eu passei a estudar. Então, um pouco essa situação mais de vida de agricultor também, né? Um pouco isso. Tá certo. Como era o teu acesso à escola também? Como foi esse período, Jaime? Olha, é uma situação interessante, viu? Eu diria que eu fui um privilegiado da família, né? Mesmo morando distante das escolas, dos lugares, né? Imagina uma criança junto com os irmãos caminhar primeiro 3 quilômetros para fazer da primeira série até a quarta série, né? Com sol, chuva, frio, calor, não importa. Levando o calçado na mão, né? Depois fazer 5 quilômetros, aí nós viemos morar depois para Quilombo. A distância aumenta, né? Agora passa a ser 7 quilômetros, e fazer isso a pé ou a cavalo. Isso é o meio de transporte até então. A partir de 77, eu fiz o estágio, 76 fiz o estágio vocacional no seminário de Chapecó, e em 77 eu ingressei no seminário. E daí em diante o processo vai acontecendo. Depois de fazer o segundo grau em Chapecó, eu fui estudar em Brusque, fazer filosofia, e depois fiz teologia em Florianópolis. Tá certo. O fato de você entrar para o seminário foi uma escolha tua ou que outros elementos apontam para esse caminho também? Olha, tudo ao teu redor vai influenciando, né?
Eu posso dizer que também é escolha minha, né, principalmente. A gente envolvido nas comunidades, a gente vai aprendendo sempre mais. Eu era coroinha, né? E aí a gente também vai despertando um pouco isso. Então, a partir de 76, 75, 76, a gente vai terminando o segundo grau e também vai pensando o que eu vou fazer para frente, né? E daí, junto com colegas, numa presença das irmãs no colégio, perguntando o que a gente gostaria de fazer e ser, né? Nós escrevíamos no papel e entregava, né? Então, no final da aula, a gente entregou isso para a irmã, que estava, a irmã Agostinha, não sei se ela está viva ainda, né, trabalhou em Quilombo. Aí a gente fomos chamados, né, de que naquele ano de 76, nós estaríamos num grupo indo para o seminário fazer o tal estágio vocacional, né? Fizemos esse estágio de 4, 5 dias aí, e no final do ano eu recebi a notícia do, então, padre Tedesco, né, que trabalhou em São Miguel do Oeste, trabalhou em Chapecó há muito tempo, né, ele trabalhava no seminário, e o grande líder, eu diria assim, hoje, Ademar Bogo, né, que foi um dos grandes líderes do MST, que era também da minha comunidade, que já estava no seminário, fizeram uma visita lá em casa, dizendo, ó, tu tem uma lista de coisas aqui que você vai ter que comprar, porque tu foi escolhido para ir para o seminário, né? Então, aí, a gente vai amadurecendo essa ideia, a experiência nos ajuda também a definir o que a gente vai ser na vida, alguns conselhos da gente continuar, outros conselhos da gente desistir, e esse processo foi sendo construído, né? Eu, terminando o segundo grau, fui aconselhado a ficar em casa, dizia que a gente não tinha vocação. Terminou as férias, eu voltei para o seminário, né? E aí em diante fomos seguindo, né? Tá certo. O que o seminário ele te proporcionou, Jaime, em termos de conhecimento também sobre essa Igreja da Libertação? Você, ontem, quando a gente pediu algumas fotografias, você encaminhou para a gente, inclusive, uma do Dom José Gomes, né? Então, que sentido, que significado teve também esse momento na tua vida e para a continuidade da tua militância até hoje? Olha, Cláudia, e a todos, a todas. Primeiro, o destaque especial que a gente pode fazer é na figura, na pessoa de Dom José Gomes, né? O contexto de 1970, 80 e 90, ele é muito, eu diria, rico, né, para a caminhada da igreja e desafiador ao mesmo tempo, porque você encontra-se em grandes encruzilhadas, né? Nós temos o florescer e o despertar do Concílio Vaticano II, que desafia a Igreja a adaptar-se e a assumir um novo contexto de história diante da própria palavra de Deus, o próprio Evangelho, e isso vai construindo também a vida de seminário, né? A proposta que a gente vai aprendendo de uma igreja em saída, de uma igreja em libertação, de uma igreja que, na época, é isso que tem que ser, né? Nós não tínhamos uma proposta de uma igreja fechada, né? Porque nós tínhamos um líder, né, que era aberto. E o processo de formação, os formadores, que a gente chamava, eles também eram pessoas abertas, comprometidas, e que, ao mesmo tempo, desafiavam a gente. Inclusive, a gente era desafiado o seguinte: você quer ser padre, é dentro desse contexto que você vai sendo, né? Não é fora desse contexto.
Por isso, a figura do Dom José e a figura dos formadores, eu coloco aqui, por exemplo, o padre Zanella, que quando eu entrei no seminário, ele que era o reitor do seminário, o padre Alcido, as irmãs, a irmã Silvânia, que já faleceu também, e outras irmãs que participaram desse processo de construção. Além disso, eu diria, o padre Nelson Líbano, aliás, padre Nelson, que era um dos promotores vocacional, mas o padre Nelson Nicolau, que era o vigário pároco, né, da paróquia de Quilombo, também, no meu ponto de vista, era um exemplo de liderança, um exemplo de padre a nível de diocese, por estar assumindo um compromisso claro. Então, tudo isso vai ajudando a gente, como é que eu posso dizer, a se lapidar dentro da caminhada que a gente está se propondo a fazer. Então, você tem, além de figuras importantes, também você tem um processo de formação que te ajuda a entender. E nós estamos dentro de uma igreja, que nem eu dizia primeiro, uma igreja em saída, mas uma igreja que procura estar presente no cotidiano, na realidade da vida desse povo que está sofrendo. É um período de ditadura, né? Um período que desafia também não só o regime, mas todo um contexto, né? Então, isso tudo vai amadurecendo a gente a entender e a viver de uma forma mais concreta, de uma justiça social, que é o desejo evangélico no momento. Tá certo. Jaime, em que momento também você tem o maior contato também com as organizações sociais, com os movimentos, com a própria CPT, né, que você também sempre teve esse envolvimento histórico? Então, conta para a gente um pouquinho desse processo também. Cláudia, lembrando aqui da famosa mentira, né, da peste suína africana, em que mobiliza-se toda a sociedade e mobiliza principalmente o surgimento de diferentes organizações sociais, e a partir dessa caminhada que a igreja vai fazendo, e na construção, na implantação, na criação da CPT em 75 em Goiânia, onde um grupo de lideranças da igreja, bispos, assumem esse compromisso mais específico de uma pastoral voltada para o rural, e em 77 ela vem para a diocese. Então, nesse período eu entro para o seminário. Então, você vai conhecendo essa nova pastoral que na verdade, ela vem atender a necessidade da gente, porque 99% dos estudantes seminaristas eram filhos de agricultores, né? Por exemplo, em 89, 88, nós, só da paróquia de Quilombo, nós tínhamos 26 seminaristas, né? E isso era um pouco fruto da caminhada que estava sendo assumido. É resultado também de uma pastoral que vai sendo assumida, né? Então, nesse sentido, a CPT ela passa a ser a sementeira para o surgimento de diferentes movimentos sociais. Diria que do movimento do Sem Terra, do movimento das mulheres agricultoras, as camponesas, mais tarde, nesse período surge o movimento dos atingidos por barragens, e aí também tem um elemento importante que é o processo de arrancar os marcos que a Eletrosul, a Eletrobras, tinha colocado às margens dos diferentes rios da região, um processo de construção de barragem. Então, eu com 14 anos já estava arrancando marcos, aqueles marcos que tinha apenas uma pontinha de cimento fora, mas que embaixo da terra era grande. Então, eu já estava junto com as lideranças, junto com o pessoal das comunidades, fazendo esse processo e, eu diria assim, aprendendo junto com eles também. E, a partir dali, eu passo, depois,
de ordenado, passo a trabalhar em Quilombo, uma paróquia de referência nas lutas e organizações, e a gente enfrenta aí muitas barreiras, muitas dificuldades, e ajuda na construção, que aí a partir de 85 começa também as ocupações de terra, e a gente fazer essa caminhada dizendo: a terra é de todos e todos têm direito dela. A água é para todos e ela não é, água e energia não é mercadoria, né? E o direito da mulher agricultora. Então, são movimentos que vão te somando na caminhada. E aí também o processo sindical, a oposição sindical. E eu diria o seguinte: a gente tem como obrigação de assumir esses diferentes movimentos, essas diferentes lutas, porque é um processo de libertação, baseado, quero trazer presente apenas um texto, do Êxodo 3, né? De um Deus que vê, que ouve, que desce, que está presente e que quer a libertação desse povo. E você tem diferentes mecanismos, diferentes organizações, que vai construindo esse processo de libertação. Então, a gente fazendo parte disso, sente-se num compromisso de que a CPT é a pastoral que dá força, que dá esperança e que dá energia para esses diferentes movimentos e organizações na luta pela vida. Muito bem. Jaime, você me chamou a atenção quando você fala que com 14 anos você estava lá já arrancando os marcos, né? E nessa semana nós sabemos que em Brasília está acontecendo um grande levante, né? Vários povos, né? Mais de 40 povos do Brasil, mais de 800 indígenas reunidos também na luta contra um marco também, que é um marco temporal, né? Que vai definir aí pela ampliação do genocídio dos povos indígenas, ou então reconhecer o direito originário, né? Que é o julgamento da repercussão geral, mas que utiliza a tese do marco temporal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do papel da CPT na retomada também do território do Todo Pinhal, né, que foi um momento que você acompanhou, que teve uma presença muito grande nisso também. Então, traz para a gente também esse contexto, por favor. Bom, lembrar de que a grande luta da CPT e a própria criação da CPT, ela vem para defender, e como eu dizia antes, as diferentes organizações, ela tem um papel fundamental na luta da retomada das terras indígenas, desde a sede Trentin, né, que aí houve grandes ameaças, perseguições, principalmente a Dom José, ao José Frit, né, e a outras lideranças que estão iniciando a CPT. Nós temos aí o Padre Ivo, hoje trabalhando em São Miguel do Oeste, que foram pessoas importantes e fundamentais nessa trajetória. O Padre Walter, o Padre Cleto, e a CPT, ela foi justamente essa mediadora, eu diria assim, para a retomada. Eu tenho comentado em outros momentos de que a área do Todo Pinhal, ela foi uma retomada que não houve um conflito armado entre índios e agricultores. É lógico que todo processo, sempre há conflitos, né? Há resistência. Houve resistência de agricultores, né? Havia um conflito de você ter que deixar o seu espaço construído aí muito tempo, mas o processo que a gente procurou construir? Nós elaboramos um material, até tenho aqui um livrinho, né? Nossa História, Nossos Direitos, em que a gente construiu em forma de desenho, falando um pouco da vida, do processo de colonização da região oeste, e procurar dizer quem é o culpado desse processo não é o índio, não é o agricultor, mas o grande culpado disso é o governo
que pega áreas públicas, entrega para uma colonizadora, diante de um projeto de colonização, e que ali vende o que é público, né, que é a área tradicional, e o interessante nessa área, a colonizadora Lúcia Rosa, ela tinha uma cláusula dentro do contrato, quando você vendia e entregava isso para um agricultor, se o agricultor queria a área limpa ou não. E limpa significava sem índio. Muitos agricultores, e isso a gente procurou também pesquisar, e teve testemunhas vivas que colocaram isso para nós na época, de que muitos agricultores optavam de segurar umas duas famílias, três famílias, para que eles ajudassem, isso famílias indígenas, né, ajudassem a fazer o processo de limpeza aqui, eu diria, do desmatamento, de fazer a roça, e a partir desse momento, segundo, terceiro ano, a família achava um jeito de se livrar dessa família, dessas famílias de indígenas. E um dos jeitos, que inclusive uma testemunha colocou para nós, o agricultor simulava um aniversário, especialmente no período de inverno, né, chamava para a festa, entre aspas, a família indígena, alguém da família do agricultor ia até a casa, barraco, a construção de moradia do índio, e ele, como tinha o hábito de fazer o fogo basicamente no chão, ele colocava fogo nessa casa do índio. E quando eles voltavam para a casa da noite, né, da falsa festa de aniversário, ele encontrava aí a sua casa queimada. Voltava para a casa do agricultor, ele acolhia essa família dizendo o seguinte: olha, eu posso segurar você para morar aqui no paiol, né, até eu colher o milho. Depois não tem mais como eu segurar você. Então era uma forma disfarçada, mas mesmo assim violenta, de expulsar as famílias, né? Então, eu estou colocando isso para entender um pouco esse processo de colonização que foi acontecendo, né? Mas, acima de tudo, essas famílias, muitas delas, e especialmente o grande cacique, né, o filho do grande cacique, vai permanecendo nessa região, né? Quando eu vou trabalhar na paróquia de Ceará, em 1994, né, já estava o andamento do processo de demarcação da área e definição de levantamento de valores das propriedades. Então, o que nós fizemos como igreja, como paróquia, como liderança e como CPT? A gente procurou sentar com os agricultores para que pudesse fazer uma nova avaliação das benfeitorias. Porque essas benfeitorias tinha sido feito um levantamento e estava defasado. E muitos agricultores, mesmo não querendo sair, iriam sair, porque já estava definido, já estava demarcado, iriam sair com mais prejuízo. Então, o nosso papel foi fazer todo um trabalho junto com diferentes organizações, chamamos o INCRA, chamamos a FUNAI. O que eles alegavam para nós é que eles não tinham condições de fazer esse levantamento. Mas que condições eram essas? Não tinha transportes, que não tinha gente e tal. Então, nós, junto com o sindicato, junto com a igreja, principalmente, e outras organizações, a gente colocou a estrutura à disposição, fomos juntos, buscamos informações e construímos juntos com os agricultores essa novo processo de avaliação das benfeitorias. Mesmo assim, é lógico que você não sai como deveria, porque a legislação diz que você não pode indenizar a terra, né? Mas, a partir dessa nova avaliação,
muitos agricultores puderam se colocar em outros lugares, né? Até, diria, melhor do que antes. Como teve tantos outros também que foram morar para a cidade, começaram a pagar aluguel, e talvez falta de orientação, ou a própria vida lhe conduziu talvez para um outro caminho, né? Mas eu diria que nesse espaço, nessa área do Todo Pinhal, a CPT teve um papel importante. O conflito que eu me refiro não foi um conflito armado, né? Houve conflito entre indígenas e agricultores no sentido de que tanto um quanto o outro brigava por o seu espaço, né? Essa terra é nossa. Um dizia, essa terra é nossa porque os nossos ancestrais viveram aqui. Outro dizia, essa terra é nossa porque nós temos uma escritura, né? Temos um papel que nos foi dado. E aí a compreensão de que esse papel, ele perde a sua validade pela forma como foi construída, né? Então, a igreja teve um papel importante, né? Inclusive dentro desse espaço teve, no mês de agosto, que foi 94, 95, não lembro, teve a presença do Prêmio Nobel da Paz, Rigoberta Menchú, né? Eu não tenho essa foto, eu sei que na diocese tem essa foto, né? Sei que o padre Reneu tem essa foto num banner, né? No quarto dele, inclusive, com a presença de Dom José, a gente estava junto, Frei Beto estava lá também. Foi um momento muito, muito rico, em que a gente construiu, não só na presença dos indígenas, mas também com a presença de muitos agricultores, né? Como também, por outro lado, teve muitos agricultores que se revoltaram com a igreja, né? Por a igreja estar, segundo eles, colocando-se do lado dos indígenas. E o que a gente procurava construir e dizer, tanto um quanto o outro tem direitos. E aí vamos buscar a melhor forma de construir e dar esse direito. Aos indígenas, o espaço, a terra que tradicionalmente era deles. E depois eu trabalhei lá, em Ceará, por 7 anos. Então, atendia diretamente 2 comunidades indígenas, né? Quer dizer, a mesma área, mas em 2 comunidades. E a gente procurou ali resgatar um pouco a própria língua deles, né? Lógico, você chegando lá com o teu rito, né? Como igreja católica, né? Mas eu procurava fugir um pouco do tradicional rito da igreja, né? Daquela sequência lógica que tem hoje, né? E construir junto com eles. Não importava se o Pai Nosso ia ser no começo, na metade ou no final, né? Isso era outra questão. Não importava como é que a gente fazia tal oração, se era lá no começo, se era no final, ou como é que era feita isso, né? Mas a gente procurava rezar com eles, resgatando a vida deles. E uma das coisas que eu colocava para eles é o seguinte: vocês vão pegar e vão cantar um canto na língua de vocês, 1 ou 2 ou 3, para resgatar, porque eles estavam perdendo essa questão da língua, né? Mais tarde, começou tendo um professor da língua deles para resgatar um pouco isso. Aí eles disseram o seguinte: mas que canto? Não sei, né? Vocês vão cantar da língua de vocês, né? Eu toco violão, vocês cantam, se vocês querem tocar, na época lá não tinha ninguém que tocava, né? Então a gente foi resgatando um pouco esse processo, no sentido de ajudar. Se o canto que ele estava cantando era coerente com aquilo que a gente estava celebrando, não importava tanto. Mas o que importava era a gente dar um pouco mais de identidade, né, para essa comunidade indígena que estava reiniciando. Tanto que o primeiro indígena que a gente, junto com eles, batizou, a criança, tinha o nome de Mrem. Mrem significava aquele que renasce das cinzas, né? Esse era o nome indígena. Depois tinha o nome que não era indígena, né?
Mas tudo isso a gente procurou construir com eles. Os agricultores, muitos deles que permaneceram aí por perto, consciente desse processo, muitas vezes participavam das celebrações junto. Eu estou trazendo esse relato para dizer da importância que a igreja teve, que a CPT teve, na retomada da dignidade do povo caigangue, né, do povo indígena, Guarani, né, porque era a comunidade que estavam junto, que até hoje estão com problemas de terras aí também, né, e a grande figura de Dom José nesse processo. Então, trazer presente um pouco isso. Muito bem. Jaime, vocês sofreram muita perseguição também dessa ala da sociedade que via que tinha uma igreja que estava atuando do lado dos povos indígenas? Com certeza, com certeza. Eu acho que até hoje ainda tem, né? Tinha gente que chamava a gente de comunista, de um monte de outras coisas, que fazia tudo menos rezar, né? A gente teve também, eu diria assim, setor da imprensa, nem todas, né? Mas setor da imprensa que também instigava isso, outras lideranças do município, e basicamente a classe política, não unânime, mas quase toda a classe política, tanto do município da região, contra, pelo fato de dizer, mas os agricultores estão aqui há 50 anos, né? Mas aí você vai dizer o seguinte, mas os indígenas estão aqui há 2.000 anos, né? Aliás, a presença indígena no oeste catarinense é mais de 4.000 anos, né? Mas nós temos documento. Eles não têm documento. Então, e aí você enfrenta esse debate, né, ou esse embate com lideranças e com pessoas, com famílias que não conseguem entender esse processo, né? Houve muita crítica. Até dias atrás eu estava olhando, eu procurei guardar algumas coisas de jornais, né? Em que às vezes dizia o seguinte, que a gente era muito duro, era muito rígido, era muito sectário nas celebrações, né? Criticava muito forte e tal, né? Mas você tinha que tomar uma posição, né? Porque eu concordo que às vezes a metodologia que se usava poderia ter sido diferente, né? Isso eu hoje também tenho consciência disso, né? Mas o momento era aquele, e a gente tinha que tomar posição e ter clareza dentro desse processo. Vai enfrentar dificuldade? Vai enfrentar resistência? Isso é claro, né? Isso é certo. Como está ainda hoje, diante dessa questão que você destaca do marco temporal, para se definir se áreas se demarcam novas áreas ou se amplia novas áreas. Essa área do Todo Pinhal, ela está também na lista para ampliação. Quando foi definida aquela área, foi definida com uma metragem X, porém, com cláusulas dizendo pode aumentar, né? Então, o marco temporal está afetando basicamente todas as áreas indígenas, né, do Brasil e do nosso estado e aqui da nossa região, né? E ainda hoje você encontra essa resistência de muitas pessoas, muitas famílias, muitas lideranças. E, aliás, eu só quero destacar aqui, você tem liderança de direita e liderança de esquerda que não concordam com a ampliação da área, né? Não quero aqui entrar em detalhes mais profundos, mas ainda tem esse problema. Tá certo. Jaime, muito obrigada por compartilhar, então, essa parte tão importante, né, de falar do papel também da CPT, de toda essa organização social. Eu quero retomar um pouquinho contigo um elemento importante também da tua história, que são as romarias da terra e da água, né? E você me dizia aí que animou e participou de muitas, né? Eu gostaria que você destacasse para a gente quantas foram
e como foram também construídos, né, esses processos, o que você traz para a gente também para compartilhar desses momentos. Cláudia, e a todos que nos acompanham, na década de 80 e 90, nós temos uma pastoral a nível de Brasil, hoje um pouco mais enfraquecida, que foi fundamental na vida dos trabalhadores. Tanto, como eu dizia, como sendo sementeira no surgimento de diferentes organizações, como no processo de compreensão da palavra de Deus, do Evangelho. E a CPT assume e começa a assumir, a nível de Brasil, chamada de Romaria. Atos, organizações celebrativos, chamada de Romaria. E se espalha pelo Brasil afora. E em Santa Catarina, ela, eu não estou lembrado agora, foi 90, aliás, 86, 87, a primeira Romaria, né? Eu estava fazendo a teologia em Florianópolis. Então, isso foi em Taquarussu, né, Fraiburgo, primeira Romaria. Presença de milhares de pessoas, o som era 2 cornetas, né, em que se carregava com a bateria. Lembro muito bem de Dom José presidindo a celebração, essa voz profética que vai ressoando nessas 2 cornetas por esse sul todo, né? A partir dali, e como eu colocava antes, pelo processo de formação que a gente foi tendo, fazendo teologia em Florianópolis, uma resistência de pensamentos de igrejas diferentes, a gente foi participando dela. E como, desde o início, dá para se dizer, a Diocese de Chapecó, 77, assume a CPT, então nós somos motivados e fomos construindo-se como igreja, né, CPTiana, né? E eu fui fazendo parte da coordenação diocesana, como padre também, junto com outras lideranças, e as romarias passaram a ser um referencial de organização da CPT e da Igreja do Estado de Santa Catarina. Com 25 romarias, né, nós estamos agora, era para ter acontecido em vista da pandemia, foi adiada, então nós estamos numa situação um pouco diferente, né? A CPT vai perdendo um pouco a sua característica principal e ela vai somando-se com outros movimentos. Eu diria que os seus filhos vão ocupando o espaço. E a Romaria tem um pouco esse aspecto, né? Tá certo. Tem uma foto simbólica aqui que eu também gostaria de mostrar, se a Júlia colocar aqui para a gente, onde você menciona que nesse local, na Guerra do Contestado, de cima da cachoeira, que é essa foto, o exército ele metralhou, né, muitas mulheres e também as crianças que estavam lavando a roupa, né, uns 100 metros para baixo. Conta para a gente um pouquinho da história também desse lugar e dessa fotografia especialmente, Jaime. Então, quando nós estávamos no seminário menor em Chapecó, nós fomos motivados para fazer uma excursão na Terra do Contestado, em Irani. E eu esqueci o nome daquele senhor que faleceu há pouco tempo, né? Não sei, Cláudio, se você lembra, né? Um grande idealizador do museu também irani, que contava a história da Guerra do Contestado, tocando, né? Ia contando um pouco isso, né? E ele nos levou para essa cachoeira e disse o seguinte: olha, piazada, esse espaço é um espaço de muita tristeza,
porque no período da Guerra do Contestado, as mulheres, né, dos caboclos, que estavam em torno de 100 metros abaixo da cachoeira, lavando as roupas, crianças, mulheres, tudo aí nesse espaço, o exército veio pela parte de cima da cachoeira e metralhou. Quer dizer, esse é um elemento cruel do processo da Guerra do Contestado, em que a gente conhece, tu conhece bem toda essa história que fizemos, memória de mais de 100 anos da Guerra do Contestado, mas ali, para mim, foi uma coisa que marcou também, né? Como é que se ocupa o espaço, quem determina como deve ser ocupado esse espaço, e a própria questão da guerra absurda, né, que vem a defender os interesses de um sistema capitalista que está se estruturando na região, né? O exército, quer dizer, o fuzil, o avião contra o facão, né? E metralhar inocentes dentro desse processo aí. Caramba. É o Vicente Telles que você se referia a isso? Isso, Vicente Isso. Telles. Obrigado. Tá certo. Jaime, a gente vai chegando quase ao finalzinho aqui da nossa conversa, mas antes eu gostaria que você falasse rapidamente também sobre o Instituto Dom José Gomes, né? Para quem não conhece também, qual é a tua tarefa também nesse instituto? Bom, o Instituto Dom José, que foi criado para trazer presente um pouco essa questão da memória de Dom José, também é um elemento que ajuda e que dá um pouco de segurança, eu diria assim, para a gente, essa revitalização da vida de Dom José. O Instituto ele tem como finalidade essa promoção da educação popular, né? Da democracia, incentivando a solidariedade, trazendo presente a responsabilidade social. O Instituto tem como promoção dos direitos estabelecidos, né, a manter esses direitos, a construção de novos direitos. Uma das finalidades, ou outra finalidade, é a promoção e a realização de projetos, eventos, pesquisas, consultorias nas áreas técnico-científicas, culturais, educacionais, sociais, esportivas, jurídicas, comunitárias, ambientais, muito necessárias nesse contexto, incluindo sempre a responsabilidade social. Então, o Instituto, ele já teve várias atividades, e uma das mais importantes foi a questão do curso Fé e Política, na formação e ajudar a ampliação da formação de diferentes atores sociais, né? Também vem para favorecer a inclusão social e a sociedade do bem viver. Outro papel importante do Instituto é a produção de programas educativos, culturais, de rádio e televisão, dentro dessa área, como alternativa para a sociedade. Também a promoção do cuidado, e isso é o importante, da casa comum, isso que o Papa Francisco realça muito, né? E o fortalecimento de diferentes projetos de desenvolvimento na área tanto ambiental como da inclusão social. E posso destacar aqui um outro elemento importante também do Instituto, fomentar novas formas de socioprodutivas, né, de sistemas alternativos de produção, de comércio, de emprego, com base na economia solidária como um contraponto da economia excludente que a gente está vivendo hoje. Então, eu faço parte da direção do Instituto, que hoje tem como presidente o Domingos Luiz Costa Curta,
né? E que nós estamos celebrando os 100 anos de Dom José, somando com os 100 anos de Paulo Freire. Então, temos algumas atividades que estão sendo realizadas do Instituto Dom José. Tá certo. Tem alguma página também no Facebook, algo que as pessoas possam conhecer também, Jaime? Isso. Então, está sendo criada a página também, né? Para agora, nesse período dos 100 anos, em comemoração aos 100 anos, está sendo criada essa página e também algumas outras atividades. Está sendo reeditado o livro Dom José, Mestre e Aprendiz do Povo, somando também com um novo livro que o Paulinho Gomes também lançou dias atrás. E então está sendo feita eu vou dizer assim, uma oferta, né? Com dois volumes, parece-me que é R$ 35, 40, eu não estou bem lembrado agora o valor, né? Mas já está sendo colocada à venda 2 volumes trazendo presente a história e a vida de Dom José Gomes, né? Tá certo. Jaime, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa no Palavra Nua, por todo o carinho, né, e por ter aceitado também vestir essas palavras com a gente. Eu agradeço, inclusive, aos companheiros do Conselho Indigenista Missionário, do CIMI, o Jackson, o Ivan, que deu uma travadinha no nosso microfone, mas estão me ouvindo? Oi, sim, oi? sim, Sim, tranquilo. Sim. Peraí, deixa eu tirar que facilita aqui. Que as tecnologias às vezes pegam a gente também, né, Jaime? O microfone que conversa comigo aqui. O Jackson, o Ivan, né, o pessoal do CIMI, que também conversaram com a gente e também possibilitaram, né, esse nosso diálogo. Então, só te agradeço. E ontem, né, sábado, nós tivemos aí o Fora Bolsonaro, mais um grande ato nacional e internacional. Gostaria que nessa fala final você comentasse um pouquinho a respeito disso, de toda essa conjuntura e da nossa tarefa, né, de luta, de militantes que somos, cada um, né, em suas organizações também, a nossa tarefa para esse momento, para enfrentar a pandemia, mas especialmente enfrentar esse governo que é genocida. Pois é, Cláudia, e aos demais que nos acompanham. Primeiro, acho que é uma missão e um compromisso que a gente tem como cristãos, a partir daquilo que o próprio Dom José e a palavra de Deus nos diz, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, não em ambulância. Então, esse desafio da gente como cristãos, lembrar de que, como diz Frei Beto, Jesus não morreu numa pechada de camelo numa esquina em Jerusalém, e nem morreu deitado numa rede, né? Ele foi assassinado por um sistema político, econômico, religioso da época, em que não defendia o direito da vida do povo, da sua grande maioria. O Fora Bolsonaro, ele é resultado de um processo político desastroso, né? De que ainda nós, infelizmente, contamos com muita gente que mantém, mesmo sendo depenado, né, mesmo sendo destruídos os direitos, continua achando que é o melhor. Muita gente que construiu a sua vida num outro período, que melhorou de qualidade de vida em outro período, que teve direitos garantidos em outro período, perdeu agora esses direitos, a vida está mais difícil agora, estamos com mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, passando dos 500 mil mortos, né? Nós poderíamos aqui trazer presente muita coisa. O Fora Bolsonaro é um compromisso cristão, né? É um compromisso de dignidade, é um compromisso de vida. Esse governo não tem compromisso com a vida de todos, ele tem compromisso com a vida de alguns.
dos seus que estão ao seu redor, né? É um governo que despreza os pequenos, que despreza os diferentes. Para ele, o diferente é inimigo. E o Fora Bolsonaro vem para dizer: nós queremos vacina para todos já. Né? Essa ineficiência desse governo é que chegamos a isso. Os cientistas mesmos mostram. Pelo menos nós poderíamos ter salvo mais de 50% das vidas que foram ceifadas, se tivesse um pouco mais de seriedade. Né? Nós poderíamos ter direitos garantidos que foram com muita resistência, com muita luta, com muita morte, inclusive, garantidos na Constituição de 88, e que apenas em 2 anos, basicamente, foram tirados todos. Né? Então, não dá para você dizer tem que permanecer. Né? E, infelizmente, é um governo que vai contra a ciência, né? Que é negacionista, né? Vai contra os princípios, contra as normas sanitárias. Né? É um governo que provoca a divulgação, ou espalha o vírus. Aliás, eu diria o seguinte: é um vírus espalhando outro vírus. Né? E isso deixa a gente indignado, porque você tem uma compreensão que todas as vidas importam. Né? Tem muito, por exemplo, aquela do maior banqueiro que morre por falta de ar. Né? Mas todo mundo um dia vai morrer. Sim, mas eu não quero morrer desse vírus. Né? Quantas e tantas famílias que também não querem perder os seus, né, por esse vírus. Então, o Fora Bolsonaro é a gente dizer, é um governo que não tem compromisso, e pelo menos as organizações sociais, os partidos mais de esquerda, têm um compromisso com a vida, têm um compromisso com um Brasil melhor, têm um compromisso com um auxílio emergencial que não é uma migalha, né? Porque quebra a economia. Sim, mas a economia de quem que quebra? Né? A economia do povo trabalhador já está quebrada há muito tempo. Né? Com essa política do Paulo Guedes, com essa política desse governo que está aí, neoliberal, concentrador, fez bilionários nessa pandemia. Então, alguns ganham com isso e a grande maioria perde com isso. Então, é importante, é necessário que a gente, como cristãos, é importante e necessário que as organizações sociais populares, e é importante e necessário que a igreja ou as igrejas que têm compromisso evangélico e que não falsificam o evangelho, assumem essa bandeira e brigam por isso, ocupam os espaços, quando e tanto quanto for necessário, para dizer fora governo genocida, fora governo Bolsonaro e toda a sua gangue. Exatamente. Fora Bolsonaro, também por todas as mães e todos os pais que enterraram seus filhos, e por todos os filhos que também tiveram que enterrar os seus pais. Né? E nós queremos viver. Né, é verdade. Jair? Por isso estamos aqui em luta. Queremos viver, e eu agradeço esse espaço também, Cláudia, agradeço ao Jackson também, que conversou comigo, e a todos aqueles e aquelas que dedicam a sua vida por uma vida melhor. Todas as lideranças, seja dos povos indígenas que estão nessa briga, né, nessa luta, nessa resistência, e eu diria assim, nessa persistência da ocupação de sua casa comum, de seu território e de sua dignidade. Obrigado, Cláudia, e obrigado por esse espaço, e a gente está à disposição para ajudar a construir uma vida melhor. Obrigadão, viu, Jaime? Um beijo para ti, para toda a tua família, todos os companheiros e companheiras que te cercam também, e muita força aí na caminhada. Obrigada também a Julia Sajorato, que ficou com a gente aqui no suporte, na edição do programa, e toda a nossa audiência que está aqui comentando e também compartilhando o Palavra Nua. Um beijo grande, Jaime. Até mais. Um grande abraço.